Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Crea News, a sua dose diária de atualização sobre o mercado. E hoje já antecipo que temos muita coisa interessante para falar. Então antes não esquece de curtir o vídeo, seguir o canal para ajudar a gente a entregar esse conteúdo para cada vez mais gente. Lembrando que aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link do nosso grupo gratuito do WhatsApp. Hoje de manhã eu mandei uma pedrada de mais de 9 minutos ali para a galera já ir para o trabalho, tomar um café, se atualizando sobre o mercado, beleza? Então agora vamos para o nosso conteúdo. Como sempre, a gente começa analisando aqui o gráfico de variação diária. A gente percebe que a maior parte dos ativos estão corrigindo. Então, Bonk caindo 13%, OND 8%, BRET 10%, ENA 10%, diversos ativos caindo mais de 10%. Mas, Cria, tu falou ontem que se os dados da inflação viessem positivos ali, a gente subiria. Beleza, eu falei, jovem gafanhoto, mas a gente vai entender melhor tudo que está rolando. Eu posso só te dizer que no cenário de um curto prazo, a gente está bastante otimista, perfeito? E eu vou trazer os dados aqui para vocês. Quando a gente olha aqui para o nosso governinho alemão, lembrando daquele 7-1, aquela pancada que eles deram na gente, deram uma pancada na gente aqui também, com o Bitcoin despejando na nossa cabeça, fazendo uma pressão de venda, mas está acabando, essa sangria está chegando ao fim. A gente percebe aqui que eles possuem agora somente cerca de 6 mil bitcoins em seu balanço, 347 milhões de dólares. E a gente vai ver por que a gente não está vendo uma correção tão forte assim, mesmo com esse despejo todo aqui, tá, pessoal? Quando a gente olha para o nosso mapa de liquidez, a gente percebe o porquê que a gente não está conseguindo sair dessa faixa de preço. Então, são diversas ordens que mantêm o Bitcoin nessa zona aqui, liquidando entre longs e shorts. Eu vou botar aqui na variação de 3 dias para vocês, vocês vão entender exatamente o que aconteceu ontem. Então, quando saiu a notícia que o CPI americano, né, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, veio abaixo do esperado, como eu falei para vocês que seria uma notícia positiva, o mercado, na mesma hora, ficou otimista e deu essa pancada aqui para cima, ó, liquidando um monte de traders que estavam shortando o mercado. Olha aqui, essa vela onde ele foi buscar, tá? Então, ele chegou a ser negociado aqui, ó, quase 60 mil dólares, quase que ele voltou para aquela EMA de 200 dias dele, que é um ponto interessantíssimo para o Bitcoin recuperar, perfeito? Só que o mercado está extremamente alavancado e começou a subir um pouquinho e todo mundo já começa a abrir os seus longs. E o que o mercado fez? Buscou liquidez de todo mundo aqui embaixo e está preso nessa faixa entre 55 mil e 60 dólares, já tem um bocado de dias. Percebam como ele buscou toda essa liquidez aqui, ó, até hoje 56.400 dólares. E agora ele está sendo negociado mais ou menos nessa faixa. Percebam que ele deixou também uma faixa aqui, ó, de liquidez para ser buscada entre os 55 e 57 mil dólares. E a gente também tem uma zona de liquidez interessante aqui na região dos 60 mil dólares. Perfeito, pessoal? Então, o mercado extremamente alavancado está dificultando a gente sair dessa faixa de negociação, porque o preço fica buscando liquidar longs e short, buscando toda a liquidez que tem disponível aqui para eles. Tudo bem? Então, esse é um motivo. Agora, um motivo interessante que está fazendo com que o mercado não caia tanto com a pressão de venda por parte do governo alemão é que a gente está tendo um influxo realmente gigantesco essa semana por meio dos fundos de investimentos em bitcoins. Então, esses ETFs foram responsáveis por compras de mais de 13 mil bitcoins nos últimos 4 dias, né? Porque a gente está falando aqui de segunda a quinta. Isso daí, pessoal, dá mais de 700 milhões de dólares. Vamos fazer aquela nossa continha? É sempre bom? Vamos lá. 5.214. Lembrando que ainda temos o dia de hoje. 3.678 mais 2.092. Realmente, eu acredito que esse vai ser o maior influxo, tirando aquelas primeiras semanas onde o mercado já estava esperando muito, tinha uma demanda muito reprimida por comprar bitcoins por meio desses fundos, tá? Depois disso, eu acredito que essa vai ser uma das melhores semanas. Eu tenho muito fresco na minha memória que antes da gente começar, um período que a gente viu um outflow, uma saída por meio dos ETFs, a gente teve uma semana que bateu 8 mil bitcoins de compra, que foi muito boa. E nessa já temos 13, né? Capaz da gente buscar ali cerca de 15 mil bitcoins. Então, ó, 13.341. Vamos fazer um preço médio de 58 mil dólares, 57 mil dólares, vamos lá. Preço médio de 57 mil dólares. A gente tem aqui, ó, 760 milhões de fucking dólares que entraram em cripto, que compraram bitcoins por meio desses fundos de investimentos em bitcoins. Então, pessoal, a gente está vendo realmente um influxo gigantesco por parte desses ETFs. Somente a BlackRock que comprou mais de 7 mil bitcoins, tá? É responsável ali por mais de 50%
de todo esse volume. Então, realmente, tá bizarro o volume que tem entrado por meio desses fundos de investimentos nessa semana. E agora, enquanto todos estão com medo, todos estão apavorados, eu gosto de falar muito na comunidade fechada para a gente seguir o seguinte lema: pense e haja como uma baleia, como um long term hold, como um investidor de longo prazo, que é conhecedor dos ciclos de mercado. Claro que para isso a gente faz bastante estudos profundos para entendermos realmente o ciclo de mercado. E as baleias, nesse momento, estão fazendo exatamente isso daqui, pessoal. Então aqui é o balanço, né, que a gente tem, a reserva por meio dessas baleias, né? A gente consegue visualizar a reserva dessas baleias. E a gente percebe que a gente está chegando aqui, ó, num grande pico. Ou seja, as baleias estão comprando a queda. Isso aqui é o que chamamos verdadeiramente de buy the dip. Então, enquanto você está apavorado vendendo seus bitcoins, a BlackRock está enchendo a bag dela de bitcoins. Todos os ETFs, todas as baleias, todos os investidores de longo prazo que entendem de ciclo de mercado estão comprando nesse momento. E quando você estiver realmente querendo comprar, pode ter certeza que eles vão estar vendendo na sua cabeça. Então pense e haja como uma baleia, não como uma sardinha, tá bom? Quando a gente vem aqui para o próximo dado, que é realmente o que aconteceu, o que eu falei que poderia acontecer ontem, né? Que é o CPI, né? O CPI nada mais é do que como uma espécie de IPCA aqui no Brasil. Ele mede alguns dados da inflação americana que acabou de vir abaixo do esperado. Então, quando esses dados vêm abaixo do esperado, isso daí faz com que o mercado acredite com uma força maior no possível corte na taxa de juros, o que é, na minha opinião, o único fator que ainda está segurando o mercado cripto para a gente dar realmente aquela estilingada para cima. E quando a gente olha aqui, ele veio 0,1 abaixo do esperado e mostra para a gente que a inflação está entrando nos eixos, que o cenário macro está começando a melhorar. E quando a gente olha aqui a probabilidade de um corte na taxa de juros, que ontem estava em 69% para a reunião de setembro, a gente vê que hoje está em 86,4%. Então o mercado realmente está acreditando com uma força muito maior que os juros americanos vão ser cortados na reunião de setembro. E por que importa tanto os juros americanos? Pessoal, eu já trouxe diversos dados aqui que mostram para vocês, na comunidade fechada, muito mais que o mercado cripto, o ciclo cripto, ele está extremamente relacionado com o ciclo de injeção de liquidez na economia, que se dá por meio do corte na taxa de juros dos bancos centrais ao redor do mundo. Os bancos centrais ao redor do mundo já começaram esse movimento, mas falta o dos Estados Unidos, que simplesmente é a maior economia do mundo. Tá? E realmente, quando isso daqui acontecer, a gente vai começar a ver uma injeção de liquidez maior no mercado de renda variável e possivelmente no mercado cripto. Então, hoje o mercado acredita com 86,4% que teremos esse corte, o primeiro corte e mais outros cortes ao longo do ano, né, em setembro. Quando a gente vai ter uma noção muito mais clara sobre isso? Aqui em julho. Então, dia 31 de julho a gente tem uma reunião, também uma ata do Fed, onde já está precificado que o Banco Central Americano vai manter a taxa de juros. Normalmente, os investidores, eles acertam aqui, tá, pessoal? Só que o que tem de mais importante aqui nessa data? A fala do presidente do Banco Central, Jeremy Powell, que ele vai mostrar com mais clareza o que vai ser feito na reunião seguinte, tá? No dia 18 de setembro. Por isso, o mercado está extremamente otimista, mas nessa data aqui a gente vai ter realmente uma clareza melhor sobre isso. E quando a gente vem analisar alguns dados, apesar da gente estar vivendo uma correção nos últimos um mês e meio, vamos botar aí, o mercado está seguindo exatamente o seu ciclo natural. Então, o mercado cripto, por meio desse relatório, a gente consegue visualizar perfeitamente, segue um ciclo de 3 anos de alta e 1 ano de baixa. 3 anos de alta, 1 ano de baixa. 3 anos de alta, 1 ano de baixa. Perfeito? 2023 nós tivemos um ano de alta. E em 2024, nesse relatório aqui, mostra para a gente muito claramente que no primeiro semestre, né? Então, ele fez uma review do primeiro semestre e ele mostra para a gente que tanto o Bitcoin como o Ethereum se valorizaram aqui na casa dos 50% ao longo do primeiro semestre de 2024. Então, estamos seguindo aquele ciclo de 3 anos de alta, 1 ano de baixa, até então. Perfeito? E quando a gente olha aqui, ó, em comparação a outros ativos, é realmente absurda a valorização do mercado cripto, tá? Enquanto o Nasdaq performou 17%, SP500 15%, ouro 13%, isso aqui tudo batendo máximas históricas, tá, pessoal? Mesmo assim, Ethereum e Bitcoin valorizaram 2, 3 vezes mais do que outras classes de ativos. Eu estou falando de Bitcoin e Ethereum porque são os ativos mais consolidados, perfeito? Então é muito claro esse movimento aqui para gente. Quando a gente fala, também tem um dado bem interessante nesse relatório,
que é o influxo, né, a criação de stablecoins dentro do mercado cripto. Então, somente no primeiro semestre nós tivemos uma entrada de 28 bilhões de dólares em stablecoins no mercado cripto. Isso daqui mostra para a gente uma enorme pressão de compra no mercado. Então, quando a gente envia, quando a gente cria stablecoins, é porque elas vão ser trocadas por outra classe de ativos, Bitcoin, Ethereum, qualquer outros ativos, qualquer outras altcoins. Então, isso aqui significa, sim, uma enorme pressão de compra dentro do mercado cripto. Só que tal como em 2021, na verdade, tal como não, né? Na verdade, a gente vai ver um ciclo diferente em 2021. Então, aquela máxima de que tudo sobe no bull market está caindo por terra. Porque se a gente der uma breve olhada aqui no CoinMarketCap, a gente vai perceber que existem mais de 22,4 milhões de criptoativos e nem tudo vai subir. Muita coisa vai a zero. Identificar para onde esses dólares estão indo é fundamental para que a gente possa saber, por meio de uma análise mais aprofundada, em quais ativos a gente pode investir, porque são ativos com grande perspectiva de comer uma fatia desse bolo de stablecoins de dólares sendo criados. Para isso, uma ferramenta que eu gosto muito de usar é essa aba de stablecoins chains aqui dentro do DeFi Llama, tá? Então, a gente consegue visualizar que nos últimos 7 dias a gente teve um influxo muito grande de stablecoins aqui na Echo, Elastos, Waves, Near e Solana são as duas mais conhecidas, Cielo e Fractal também. Então, a gente teve um aumento de 8,72% na Solana, o que é enormemente positivo, né? Então, todo mundo sabe que eu sou extremamente bullish no ecossistema Solana e ver isso daqui acontecendo só corrobora a minha tese. Se a gente clicar aqui, a gente vê o outflow, né? Da onde também saiu. Então, a gente percebe que ali, né, teve um outflow aqui, ó, de 37,51%, mesmo com uma campanha firmemente de atração de TVL para dentro da rede. Perfeito, pessoal? Então, vale muito a pena a gente olhar esses dados aqui, porque eles mostram para a gente para onde o dinheiro está indo. É aquele velho ditado: siga o dinheiro para achar as oportunidades. E quando a gente vem para o Unlock Tokens aqui, a gente pode perceber, deixa eu só voltar aqui para a página inicial, algumas destravas que vão ocorrer ao longo da semana. Um destaque aqui para Aptos, que vai acontecer hoje. Então, daqui a 3 horas, nós vamos ter aqui cerca de 2,49% de supply adicionado. Isso aqui mostra para a gente uma inflação que vai entrar dentro do ecossistema. Dependendo do tamanho dessa inflação, então existem tokens que são 50%, 100%, 120%. Isso aqui pode causar uma enorme pressão e o token se desvalorizar bastante, tá? Essa inflação aqui de 2,49 é perfeitamente normal. Aqui dentro do top 10 não tem nenhuma inflação que tem saltado aos olhos, são todas bem poucas. Um destaque para Pixel aqui, ó, na casa dos 7%. E deixa eu ver se tem mais alguma. E Starknet aqui na casa dos 4,92%, que vai ocorrer dentro de 2 dias. Perfeito, pessoal? Então isso aqui também vale muito a pena a gente identificar. Lá na nossa comunidade a gente tem um módulo de tokenomics, onde isso daqui entra, a gente faz um estudo aprofundado dos impactos reais disso daqui, e quando realmente é uma desinformação, quando tem impacto de verdade e quando não tem esse impacto. Perfeito, pessoal? Então, entre no grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição, totalmente gratuito. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Espero que gostem também desse tipo de análise que eu venho trazendo recorrentemente. Não esqueçam de curtir o vídeo, seguir o canal, ativar o sininho aí para ser sempre notificado quando um vídeo novo sair. Geralmente tem saído aí na casa das 13 horas, de segunda a sexta, e nos vemos na segunda-feira. Um forte abraço e fiquem com Deus.